dos grandes desafios que nós temos na Bíblia, e principalmente quando nós falamos a respeito da teologia cristã, é o conceito de trindade, ou, como preferimos dizer, o conceito de um Deus triuno. Um Deus que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Mas não são três deuses, é apenas um Deus apenas. Mas como que Deus, ele é ao mesmo tempo um e ao mesmo tempo, poderíamos dizer, um Deus triuno. É isso que a Bíblia nos ensina. Ela nos ensina que há somente um Deus. Assim como muçulmanos e judeus, nós cristãos também afirmamos, existe um Deus apenas. Mas, através da Bíblia, Deus ele se revela para nós dessa maneira. A Bíblia nos apresenta Deus que é ao mesmo tempo um, mas dentro desse Deus único existe uma pluralidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é um ser dividido na sua personalidade ou na sua essência. Mas Pai, Filho e Espírito Santo são pessoas distintas, iguais em poder, honra e glória, mas são ao mesmo tempo um só Deus. Eu sei que tentar falar a respeito da Trindade ou do Deus triuno é um desafio, e não sou eu o primeiro a, quem sabe, gaguejar um pouco quando fala sobre esse tema. Esse tema ele consumiu a mente dos teólogos no passado, principalmente podemos destacar aqui a obra de Agostinho, que gastou tanto tempo trabalhando a Trindade. Mas a questão da Trindade só nos revela um ponto, esse sim, importantíssimo para você e para mim, que estamos aqui com o desafio de conhecermos cada vez mais a Deus e conhecer melhor a teologia. É aquilo que nós podemos chamar de paradoxo. Paradoxo. O que significa essa palavra? Falar em paradoxo significa falar em dois conceitos, duas ideias que estão presentes nas Escrituras e que são aparentemente contraditórias. Então, o paradoxo é uma aparente contradição, certo? Ou seja, a contradição é apenas aparente, na verdade ela existe na nossa mente, porque nós somos infinitamente menores do que Deus. Deus ele é infinitamente maior. Nós não conseguimos colocar Deus na nossa mente. Então, para nós, esse tipo de contradição ele existe. Apenas ilustrando aqui a questão da grande distância que há entre o ser de Deus e a nossa mente, conta-se que Agostinho, ou também conhecido como Santo Agostinho, ele estava caminhando pela praia, exatamente pensando sobre esse tema, a questão da Trindade, como que Deus é um e ao mesmo tempo ele é triuno, Jesus é Deus, a Bíblia fala que ele é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus, mas não são três deuses, é um Deus apenas. E enquanto Agostinho caminhava pela praia, conta-se que ele viu um garotinho com uma pequenina concha que corria lá no mar, enchia a conchinha de água, vinha para a praia e jogava água dentro de um buraco que ele mesmo tinha cavado, um pequeno buraco na areia. E ele novamente corria para lá, pegava a água e ele jogava dentro daquele buraco. E Agostinho chegou para o garoto e falou: olha, o que você está fazendo? O menino pegou, olhou para Agostinho e disse: olha, eu vou pegar toda aquela água, se referindo ao mar, eu vou pegar toda aquela água e vou colocar aqui dentro desse buraco. Agostinho possivelmente riu do garoto e no momento seguinte ele entendeu que estava rindo de si mesmo. Porque era exatamente isso que ele, Agostinho, enquanto teólogo, estava tentando fazer. Estava tentando pegar o oceano do conhecimento de Deus e colocar num pequeno buraco, num pequeno recipiente, que é a nossa mente. Então, Deus ele é muito maior que a nossa capacidade de compreensão. Então é por isso que existem essas aparentes contradições. Mas
Como é que nós devemos lidar com isso? Nós devemos entender cada um dos conceitos de uma forma profunda, como a Bíblia nos revela, e aceitá-los e recebê-los pela fé, ainda que ainda que exista uma aparente contradição entre eles, ainda que haja como que um ponto de tensão entre esses dois conceitos. Mas, se nós formos observar as Escrituras, nós vamos ver que existem outros pontos de tensão, outros paradoxos. Um exemplo, as duas naturezas de Cristo. Nós vamos ter mais adiante uma matéria para falar só sobre a pessoa de Jesus. Mas vamos citar um exemplo, as duas naturezas de Cristo. Jesus Cristo, conforme a Bíblia nos revela, ele é 100% Deus. E é ao mesmo tempo 100% homem. Ele não é 50% Deus e 50% homem. E nem é um homem misturado com Deus. Não. São as naturezas distintas. 100% Deus, 100% homem. É assim que a Bíblia revela Jesus. Quando nós olhamos no Evangelho, nós vemos primeiramente Jesus 100% homem. Ele nasceu, lógico que não nasceu através de uma relação sexual de um casal, mas foi um milagre de Deus, e há aqueles que não acreditam nisso e acham absurdo falar que Deus teve um filho, mas a Bíblia diz que o próprio Deus realizou esse milagre no ventre de Maria. Isso não é difícil para um Deus que criou todo o mundo só pela sua palavra. Então a Bíblia diz que Jesus, ele se desenvolveu como desenvolvem os bebês, ele nasceu, ele cresceu, ele teve fome, teve sede, enfim, foi um ser humano normal que por fim morreu e pelo poder de Deus, para a glória de Deus, ressuscitou. Então não há dúvidas quanto à humanidade de Jesus. Mas a Bíblia também revela Jesus Cristo como Deus. O Evangelho de João, no capítulo 1, ele diz: no princípio era o Verbo, se referindo a Jesus. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E no versículo 14 do capítulo 1, ele diz que o Verbo, Jesus, se fez carne e habitou entre nós. Esse é o maior dos paradoxos. A Bíblia fala que Jesus ele é eterno. Ele é o Criador. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele e para ele. Então nós temos duas verdades que estão ali. Quando eu estudo sobre a humanidade, não tem dúvida. Quando eu estudo sobre a divindade, não tem dúvida. Mas quando eu coloco esses dois conceitos juntos, aí existe como que uma tensão. Eu não consigo encaixar completamente, compreender bem. Mas isso é uma coisa que existe porque Deus, ele é muito maior do que a nossa mente.